Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a mais uma prosa criminal. Pontualidade britânica, 17 horas, todas as quartas-feiras. Hoje vamos receber a doutora Luísa Helena Marques de Fázio, guerreira contra a violência doméstica. Vamos falar de um tema importantíssimo hoje. Vamos aguardar o Dr. Paulo, meu grande amigo, Luciano Macri. Quero convidar a todos para o nosso primeiro fórum criminal, Fórum de Defesa Criminais. Paulo, decano, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Luciano Macri. Doutora Luísa Helena acabou de entrar. Vamos aguardar ela. Eu estou divulgando aqui o nosso primeiro Fórum de Ciências Criminais, que vai ocorrer em novembro. E convidar todos para participar, dia 4 e 5 de novembro, com pessoas que têm vasto conhecimento. Deixa eu ver se a Luísa entrou aqui, espera aqui. Esperar a doutora Luísa pedir para entrar aqui, deixa eu falar com ela aqui. Eu consigo, acho que eu consigo aqui, ó. Convidei ela. E também eu quero fazer 3 convites. O primeiro é para o nosso curso de execução. Acho que entrou. Luísa. Boa tarde, tudo bem? É um grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por disputar esse momento para falar com a gente. Um pouquinho de um tema de extrema relevância. A doutora sabe que eu tenho um carinho enorme pela doutora e quero agradecer imensamente. Prazer é todo meu, Dr. Robson. Eu orgulho. É o nosso case de sucesso, Dr. Paulo Yunis. É verdade, tem razão. Eu falei com ele que ele é o nosso case de sucesso. Doutor Luciano Macri, passo a palavra para você. Muito prazer em conhecê-la. Pela internet, mas pessoalmente, quem sabe, aí em próximas datas. Muito obrigado por aceitar nosso convite, para estar falando sobre um tema tão caro a todos nós e tão preocupante na nossa sociedade. Seja bem-vindo ao Prosa Criminal. Muito obrigada, doutor Luciano. Prazer, viu? Conhecê-los, conhecê-lo ainda virtualmente. Dr. Paulo Yunis foi nosso colega na Unip, como professor, docente, advogado. Dr. Robson foi meu aluno, foi meu estagiário. A gente fala que ele é o estagiário sênior, né? Porque ele era o estagiário mais velho. E acho que ele já contou um pouco a trajetória dele por aqui, né? Robson já contou como foi sua trajetória. E o Robson teve muito sangue no olho, né? Ele fazia, então ele era um orgulho para nós. E eu tinha certeza que, primeiro, eu apreciava muito a coragem dele de abandonar a carreira que ele tinha, né, no banco, como gerente de banco, que a gente sabe que é uma carreira bem remunerada, e ficou trabalhando, né, fazendo estágio na Unip gratuitamente, voluntariamente, né, Robson? Então, foi um ato de coragem e eu o parabenizo por isso. A gente enfrentou junto, tentamos aí encorajá-lo e manter essa manutenção, né, nesse intento dele, mas ele nunca desistiu. Sempre tentando aprender o máximo possível, e eu acho que isso fica de lição, né, para todos nós, para aqueles que querem aí ter uma carreira no direito ou em qualquer outra área. Às vezes o estagiário, não vou ganhar nada, vou ganhar pouco no primeiro momento, né? Mas fica ali
essa vontade de aprender que o Robson tinha e que hoje está ali rendendo bons frutos. E acho que está melhor que todo mundo hoje, né, Paulo? Acho que está melhor que nós. Não tem dúvida, Luísa, não tem dúvida. Né, agregou muitas pessoas, agregou nosso querido amigo Dr. André Vieira, amigo querido também. Então, ele só foi colhendo bons frutos. Parabéns, Robson. Você é um orgulho. Eu sou muito orgulhosa de ter sido sua professora e de você chegar onde você chegou e ainda vai muito além. Né? Ele está fazendo mestrado agora, está só alçando voos altos. Parabéns, Robson. Ai, olha, que momento coruja, né? Momento corujice. Tem que ter também, né? Chorar, então eu vou parar. No prosa que bom. Pessoas boas que passam pela nossa vida e que a gente deseja todo sucesso, né? Isso a gente vê com os nossos estagiários aqui também, que galgam todo dia esse conhecimento para voar sozinho, porque eu um dia fui estagiário também e a gente precisa voar, né? E esse corte do cordão umbilical é ruim, porque você acaba não perdendo aquele contato diário, mas dá o prazer de você ver a pessoa ascendendo a um grau elevado onde ele merece, né? Obrigado aí, pelas palavras aí ao nosso grande idealizador do prosa. Aí o discípulo supera os mestres, então agora que a gente fica com orgulho, né? Também temos ali na Unip a Ludmila, que está com o papo jurídico, também nós já participamos algumas vezes, né? Então, vários alunos que estão indo muito bem na advocacia ou em concursos, né? E que muito nos orgulham e nos fazem ter certeza que a gente está no caminho certo. Parabéns, viu, Robson? E eu agradeço também, gostaria de deixar uma palavra de gratidão ao Dr. Paulo Yunis, que foi uma pessoa que me ajudou muito, me indicou para lecionar na Unifafib, que é um lugar maravilhoso também, né, lá em Bebedouro, uma universidade incrível, e também me indicou para lecionar na pós-graduação na Unifeb, que também é uma universidade maravilhosa. Então, agradeço muito, Dr. Paulo Yunis, pela confiança, pelas indicações, também sou muito, muito grata a ele, viu? Obrigada. Agora, doutor Luciano, prazer conhecê-lo, viu? Quem sabe a gente tem história para contar. Com certeza. Antes de passar a palavra para o meu decano, eu quero primeiro agradecer a presença do Dr. Teófilo Marcelo de Aria Leão Júnior. Ele está sendo meu professor no mestrado, uma pessoa incrível e está me ajudando demais, fazendo com que eu cresça. Então, aqui, publicamente, quero agradecer ele. Igualmente, eu quero agradecer também ao doutor Paulo. O que ele está fazendo com você, o que ele fez com você, doutora, ele faz com todo mundo. Ela é pessoa de uma hombridade e de uma serenidade e de um perfil de altruísta que ele não gosta que fale, muito grande. E ele sabe. Hoje, não estou falando publicamente, mas eu já falei para ele no particular. O que ele fez por você mostra mais uma vez a pessoa. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para você. Ô, Luísa, é muito legal te receber aqui, viu? Porque... O problema aqui de... Só um minuto. Problema canino. Vamos aguardar, professora Luísa. Oi? Ô, Paulo, eu não vou deixar a live em branco, eu vou te agradecer também, cara. Pô, eu tava esperando. Porque você é o professor dos professores. Entendeu? Você é o professor dos professores. A gente não encontra aqui em São José do Rio Preto uma pessoa que não foi aluno do Paulo. Você acredita? Não é, Robson? É fantástico. O Paulo não demonstra a idade dele. Brincadeira, Paulo. Porra, Luciano, eu sabia. Bem, cara. Eu sabia que ele ia falar isso. Ô Luísa, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui. E o Prosa Criminal, ele foi idealizado aí pelo Robson, né? Para a gente poder bater um papo com juristas, né? Com pessoas que estudam direito, que exercem o direito todos os dias, né?
pessoas da nossa região, né, em primeiro lugar. Esse foi o objetivo primeiro aí do Prosa, né? E está sendo muito legal, porque a gente consegue bater esse papo ao vivo, né? Isso dá oportunidade para estudantes, né? Para profissionais, para todas as pessoas que têm acesso aí às redes sociais, conhecerem, né? Essas pessoas. E quando o Robson disse que eu sou uma pessoa altruísta, que dou oportunidade para todos, isso não é verdade. Eu dou oportunidade para quem quer a oportunidade, né? Para quem estuda, para quem é competente, para quem quer se sobressair, e não tem como você não dar a oportunidade, né? Porque são pessoas como a gente, né? Que tem vontade de crescer, vontade de fazer o melhor. Essa que é a verdade, né? E você é uma dessas pessoas, né? Quando você apareceu lá na Unip, super entusiasmado e com muita vontade de lecionar, né? A gente via no seu rosto isso, né? E isso foi muito legal, porque os alunos te adoraram lá e você conseguiu transmitir, né, a sua mensagem. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E por onde você passa, você consegue transmitir, né, essa mensagem. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho aí a respeito dessa sua luta, né, em relação a esse tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas relações sociais, né, na vida em sociedade como um todo, e é um tema super importante, né? A gente vê que por meio dessa discussão, né, que ele vai ganhando esse espaço. E a gente vai promover aqui, dos dias 4 e 5 de novembro próximos, gratuitamente, o primeiro Fórum de Ciências Criminais, em que estará presente a doutora Ana Lúcia Sabadell, que é uma das estudiosas do tema, né? E a gente queria te convidar para comparecer aqui, né? E participar com a gente. Vai ser super importante sua presença. Acho que você está com o microfone desligado, Luísa. Desculpa, a doutora Ana Lúcia Sabadell, ela é maravilhosa. A hora que eu vi os convidados do fórum, eu falei, não acredito que eles conseguiram trazê-la para cá. Porque eu usei a Sabadell, gente, no meu TCC, que foi em 2004 que eu escrevi. E ela já era uma mulher, assim, nossa, uma doutrinadora da sociologia do direito, né? Alguém que estuda a sociologia do direito, a direito criminal. Então, assim, até a criminologia, né, pode-se dizer assim. Então, eu fiquei muito feliz com saber que ela virá aqui para a nossa região e farei ali um esforço para estar presente com vocês. Fiquei sabendo que vocês também tinham convidado o Valois. O Luiz Carlos Valois foi meu colega no mestrado, no doutorado, então também é uma pessoa maravilhosa. Vocês estão trazendo só a gente da mais alta qualidade, né? Então, só falando um pouquinho agora de mim, eu já falei dos meus amigos, né? Mas eu vim para Rio Preto, como o Dr. Paulo Yunis falou, eu vim com uma mão na frente e outra atrás, né? Para Catanduva, na verdade. E para Rio Preto, fui imprimir meu currículo, tinha feito o mestrado no Largo São Francisco, depois de fazer a graduação na PUC, em Campinas, que eu sou campineira, e fiz também graduação em Ciências Sociais na Unicamp. Então, eu sempre tive essa vontade, né, de entender um pouco melhor como o direito se aplica na sociedade. E fui para São Paulo fazer o mestrado lá no Largo São Francisco, depois ingressei no doutorado, mas conheci o meu marido, que é catanduvense, e ele morava em Campinas na época, né, e ele foi aprovado no concurso de oficial de justiça, foi chamado, né, depois de algum tempo, e eu optei por vir para cá com ele, porque São Paulo, vocês sabem como funciona, né, eu já lecionava lá em São Paulo desde 2008, na Estácio, então eu dava aula em 3 campos diferentes, fazendo doutorado, então foi algo muito complicado, e advogando, né, desde 2005, então foi algo muito complexo e decidi vir aqui para o interior. Mas eu não conhecia ninguém, né, e vim até com um pouco de receio, porque eu falei, como vou me contratar, né? Então eu imprimi meu currículo, peguei minha pasta, meu salto alto e fui batendo de porta em porta. Foi literalmente isso. Então, procurei na internet, não tinha muitas informações na época, mas fui ligando, fui indo e deixei meus currículos e tal. E a doutora Eliane Nimer me recebeu,
Mas quem me convidou para ir para a Unip foi o antigo reitor, que era de Catanduva, né? Mas primeiro comecei a dar aula na Unilago, numa oportunidade que surgiu de um colega que não poderia lecionar. Ele ia fazer um concurso do MP e hoje ele é promotor de justiça aqui na região, doutor Zé Guilherme. E eu fui substituí-lo. E os alunos adoraram a minha aula e pediram para que eu ficasse. Aí a coordenadora teve que me contratar. E aí eu comecei, depois chegou na Unip, né, que eu tinha uma professora e tal, e aí comecei a dar aula na Unip, depois aqui em Catanduva, por processo seletivo, enfim. Aí fui fazendo os contatos. Então, vocês vejam, né? Tanto o Robson, que fez uma transição completa de carreira, né? Saiu lá de uma carreira bancária e ingressou na área do direito. Tanto eu que mudei completamente de região, e numa época que não era tão, né, tão fácil a internet, ainda estava começando o peticionamento eletrônico, né? Então, assim, foi um pouco mais complexo, mas é possível mudar de área, é possível mudar de região e conseguir se dar bem. Claro, né? A gente tem que ter paciência e coragem, como a gente tem falado. Mas eu estudo o direito das mulheres desde o TCC. Sempre gostei muito da temática, né? Me identifiquei com as questões que envolvem as mulheres. E na graduação, eu não aceitava que a mulher pudesse ser vítima de violência. Eu pensava que a mulher que sofria uma violência, ela, na verdade, ela era fraca, ou que talvez até ela merecesse, né, aquela situação. Mas, conforme eu fui aprofundando os estudos e fui amadurecendo, eu entendi que, na verdade, é uma situação que se perpetua na sociedade, não só na nossa, mas em todas as sociedades, tanto as mais avançadas quanto as menos, né? E independe de classe social, de estudo, de escolaridade, né? Hoje eu faço bastante questões atinentes à violência contra a mulher e também atuo na área de direito de família, então a gente faz as questões relativas a divórcio. E, infelizmente, essa situação acontece desde a pessoa mais pobre e que vai fazer o divórcio e vão brigar por 3 botijões de gás, porque eu já vivi essa situação em audiência, até gente que vai passar ali por 2 apartamentos de R$1 milhão cada um, né, patrimônios assim que você fala, nossa, como a pessoa pode ser triste com esse patrimônio, né? Então, realmente o dinheiro não traz a felicidade, não é a solução para tudo, né? Mas ajuda. E mesmo essas mulheres sofrem violências, apanham grávidas, né? Tem muitos casos que a gente vê que o homem nem a mulher estando gestante consegue respeitar, ou a mulher estando doente. Às vezes a mulher está fazendo tratamento de câncer e o marido... Enfim, né, o companheiro pratica um ato de violência, então eu posso afirmar com certeza que é uma doença na nossa sociedade e que perpassa todas as classes, raças e, enfim, graus de escolaridade. Ninguém está imune, né? O que a gente tem que fazer realmente é investir em educação de direitos humanos, educação de gênero, e quando a gente fala de educação de gênero, não é ideologia de gênero, como alguns podem pensar, tá? Tem nada a ver com isso, porque senão eu infarto aqui e já paro a live, né? Por quê, gente? Essa ideia aí que foi colocada de ideologia de gênero, veja, eu estudo as questões de gênero desde o ano 2000, quando ingressei na faculdade já comecei a me interessar sobre o tema. Nas aulas de sociologia geral e do direito, lendo a Ana Lúcia Sabadell, porque ela é uma mulher feminista que estuda esse tema da violência contra a mulher também. E a gente começa a se interessar e desde o ano 2000 eu nunca tinha ouvido falar dessa ideia de ideologia de gênero. Esse debate começou a partir da eleição de 2018, né? Então foi realmente uma invenção que não corresponde, né? Como se fosse imposto para alguém ter que escolher uma identidade de gênero, de sexo, né? Eu tenho aqui alguns livros que falam sobre a temática. De fato, existem
existe uma gama, um arco-íris gigante de relações de gênero e de sexo, né? Mas isso não significa que isso vai ser imposto para alguém, né? Você vai fazer a pessoa se tornar homossexual, o menino usar, né, roupa rosa, não tem nada a ver, né? Enfim. Gênero, o que a gente entende por gênero? Falando em rosa, né, gente? Eu tô aqui de rosa, mas é só em homenagem ao Outubro Rosa, tá? Então não tem nada a ver. Menino veste rosa, menina veste azul. Mas por que a gente fala de gênero? Gênero significa essa construção, né, da teoria para a gente tentar entender como as relações sociais e históricas constroem as identidades das pessoas na nossa sociedade, sempre colocando o que é masculino como superior ao que é feminino, né? Então, não importa somente a identidade sexual, né? Nós sabemos que nascemos homens ou mulheres com aparato sexual masculino ou feminino, mas nem todas as pessoas vão se identificar com esse aparelho sexual. A mente não se identifica com o corpo, né? Isso não é imposto, isso não é criado na sociedade. Na nossa sociedade pós-moderna, o que acontece é que nós estamos garantindo direitos para essas pessoas para que elas possam se expressar como elas desejam, né? Não que isso vai ser uma obrigação, enfim, né? Eu acho que quando a gente fala em gênero, a gente quer falar numa construção social, teórica, de identidade das pessoas. Tanto é, né, gente, que o artigo 121, a qualificadora do feminicídio, ele fala daquela mulher que se identifica como mulher. Não precisa ser nascida mulher, não é verdade? Os doutores que são criminalistas muito mais renomados e aprofundados na matéria do que eu, sabem que essa qualificadora do 121 prevê, se alguém tiver aí o código aberto, né, não vou pegar aqui para a gente ler, tá com o código aí, Robson? É aula, hein? Fazer a chamada. Como sempre, aberto. Hã? Como sempre, aberto. Sempre aberto o código? Muito bem. Então, o feminicídio, né, que é aquele crime acrescentado pela qualificadora acrescentada ali pela Lei 13.104 de 2015, fala que a pena vai ser aumentada, né? No inciso 6 do 121, que no parágrafo 121, parágrafo 2º, é uma qualificadora, na verdade, né? No inciso 6 fala contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né? Então, as razões do sexo feminino, não importa que é só a mulher, né, biologicamente nascida mulher. Assim tem sido o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Se me permite só contar um caso interessante, não sei se vocês acompanharam, aqui em Catanduva, no ano passado veio um circo para a cidade, acho que foi no ano passado, e uma das artistas desse circo era uma mulher trans, né? E ela fazia aquele número da força capilar, então que amarra a pessoa pelo cabelo e gira, né? Ela girava e tal. E ela tinha um companheiro que era também artista, ou trabalhava nesse circo, e ele era bem mais jovem que ela. E, inclusive, ela era até mais alta que ele, parecia bem forte também. Mas, dentro do circo, ali da moradia deles dentro do circo, aqui em Catanduva, esse namorado matou essa mulher trans dentro do circo, né? Uma mulher transexual. E por questões de ciúme, de discussão, então foi realmente um feminicídio. Mas eu acho interessante, até deve ter alguns colegas aqui de Catanduva assistindo, né? Nós temos grupos da advocacia aqui, como em toda cidade eu acredito que tem, e nesses grupos a gente sempre ouve algumas pérolas, né? Então, eu falo, gente, não é possível que essa pessoa seja advogado, que tenha estudado direito, né?
porque essa mulher, ela sofreu uma violência que se identifica com o fato dela ser mulher, né? Porque foi o homem que a agrediu e ela estava ali vestida como mulher e ficaram debatendo, ela era um homem, debatendo se ela havia feito a cirurgia da transgenitalização ou não, se ela tinha, né, ainda o membro sexual masculino, enfim. Eu achei aquele debate tão, e assim, né, bem vulgar, sabe? Não em termos teóricos, doutrinários, não, mas querendo desqualificar essa mulher, com preconceito, uma homofobia, uma transfobia, que não é cabível, não é compatível com um profissional de direito. Gostaria de ouvir a opinião dos doutores. Se eu estava errada em sustentar a qualificadora. Ô, Luísa, essa conceituação binária que a gente vive, né, ou pelo menos viveu e fomos criados assim, ela hoje vem em total desencontro, né, com a questão da identidade de gênero, né? Então, como é fundamental, né, que as pessoas conheçam e saibam o que significa de fato você identificar a pessoa pelo gênero, né? É importantíssimo, é importantíssimo. Eu vou citar um caso aqui que tomei conhecimento há muito tempo atrás. Um juiz de Sorocaba, à época, né, ele recebeu uma ação de uma pessoa que queria modificar o seu nome, né? Porque essa pessoa, ela tinha se casado, era uma mulher, tinha se casado, tinha tido 2 filhos e se separou, porque ela começou a desenvolver a aparência masculina, né? E ela desenvolveu de tal maneira que isso ficou insustentável, né, no seu casamento. E após, ela acabou se envolvendo com uma outra mulher, né, após o divórcio. E ela pediu a modificação do seu nome. E o juiz, àquela época, isso foi início dos anos 2000, né, o juiz pediu uma perícia, né, e quem fez a perícia foi Badam Palhares, lá na Unicamp. E a pergunta que o juiz se apegou e que ele quesitou foi a seguinte: é possível que essa pessoa volte ao sexo anterior, né? E o Badam Palhares disse: tudo é possível, né? Então, a gente fica apegado nessa questão binária relacionada principalmente ao fenótipo, né? E a gente não tem ideia, quer dizer, nós aqui temos, né? Porque já estudamos, conhecemos, sabemos como funciona, muito menos do que quem atua na área da saúde, né? Mas sabemos que isso aí é uma questão bastante restrita, né? É uma característica muito restrita. E na vida em sociedade, a gente sabe que é muito diferente, né? E muitas pessoas, por não se encaixarem nesse padrão binário, né, não tem o mínimo, né, nem mesmo relacionado ao Estado para a sua subsistência, né? Então, esse caso que você citou aí é muito interessante, né, porque ele de fato demonstra que numa situação limite, né, uma situação final, né, ainda assim, né, a pessoa tem questionada as suas atitudes, né, o seu modo de vida, enfim, a forma como ela se apresenta à sociedade, né? Eu queria deixar claro também, doutor Paulo, que não é uma escolha fácil, né? Alguém que passa por uma decisão dessa, com certeza envolveu muito sofrimento para essa pessoa. A pessoa cresce a vida inteira olhando, ela se vê como mulher e ela olha para baixo e vê outra coisa. Então, assim, é um sofrimento para a pessoa, não é algo agradável, né? Por isso que eu acho tão injusto quando as pessoas praticam ali essas formas de preconceito, né? Como se a pessoa, eu quis, sei lá, eu vi, gostei, agora eu sou gay, agora eu sou trans.
não é assim que funciona. Pois é. Né? E você veja, ele pegou, matou essa moça, acho que foi com um caco de vidro de garrafa, tipo no pescoço, né? Então, querendo ali mesmo, queria matar mesmo, né? E, por exemplo, vocês se recordam daquele caso da Eloá Pimentel, acho que era Eloá Pimentel, aquela moça que foi sequestrada pelo namorado em São Paulo, ela e a amiga ficaram sequestradas por horas ali, entre eles, filmando toda a movimentação, a polícia tentou resgatar a moça, ele aparecia com ela, né, na janela da casa, do prédio lá em São Paulo, né? E vejam só, nesse caso também foi um caso motivado pela situação, né, de gênero, ali já envolveria também a violência doméstica, porque era um namorado, era alguém próximo a ela, mas você veja a questão ali do machismo que está em fosse era ciúmes, era uma possessão, né? A gente fala muito que a violência contra a mulher passa pela questão da ideia da posse sobre o corpo feminino, e quando esse corpo feminino não aceita mais algumas imposições, ou não quer mais ficar com essa pessoa, que o homem se revolta e aí pratica algum delito, né? Mas nesse caso da Eloá Pimentel, o namorado dela, na época que nome, ele a matou com um tiro na genitália feminina e eu acho que foi na boca dela também. Então, não, é algo assim muito simbólico, né? O direito é feito de símbolos, né? Então, ele queria ali sufocar de alguma forma a sexualidade dela e não aceitou a separação. Então, infelizmente, ainda é muito comum na nossa sociedade por muito tempo, e se nós continuarmos com essas ideias aí que nós temos motivadas por discursos, né, de misoginia, de inferiorizar as mulheres, de sempre motivar ali posse de armas, incentivar de alguma forma a violência, né? Falando que as mulheres são inferiores ou que as mulheres são frutos de uma fraquejada. Enfim, isso só contribui, infelizmente, para a manutenção do machismo e da desigualdade entre os sexos na nossa sociedade, né? E essa desigualdade está em todos os lugares. Você está falando sobre essa identidade de gênero. Inclusive, tem uma recomendação, eu não sei quando aconteceu o crime. Da Eloá Pimentel? Ou da moça do circo? Então, eu acho que foi no ano passado, acho que foi durante acho que estava no final da pandemia, não lembro exatamente a data. Você viu que tem a recomendação 128 do CNJ, de 15 de fevereiro, que ele fala sobre isso, né? Ele fala que, ela diz que o enfrentamento à violência contra mulheres que têm poder e tem participação e aqui fala que... Eu não entendi, Robson, eu não consegui entender, falhou aqui para mim. Tá dando retorno. Ó, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero poderá ser adotado no âmbito de todos os órgãos. Ou seja, essa resolução aqui, 128 do CNJ, ela fala sobre isso. Ela, inclusive, foi utilizado no julgamento, o STJ, para a aplicação da Lei Maria no caso de pessoa que não fez a operação, mas era tida como mulher. Então, vai de encontro com o que você falou. Concordo. Aqui em Catalunga ficou esse debate para querer saber se ela tinha feito a transgenitização, né, a mudança lá de sexo ou não. Isso para mim é irrelevante, né? Mesmo com o Dr. Baldão Palhares falou corretamente, tudo é possível voltar atrás, até mesmo se a pessoa já tivesse retirado o membro, né, ela poderia tentar voltar a adotar ali a identidade de gênero, né, do sexo masculino, mas não é isso que importa, né? E vocês sabem que nos casos de estupro, de violência sexual contra a mulher, a pessoa que pratica não é, em todos os casos, é porque ele é homem e que tem hormônio masculino, não. Muitas vezes a pessoa é até impotente e pratica
a violência sexual usando o cabo de vassoura ou qualquer outro meio que faça, pratique a violência, né? Por isso a gente sustenta que é uma relação baseada mesmo no machismo, nessa construção da sociedade. Doutor Luciano, quer dar seu pitaco? Eu quero, Luísa, né? Caso emblemático, né? Mas a minha inquietação, Luísa, vai no seguinte sentido. Eu tenho feito muitas audiências e até que ponto a liberdade da mulher ela não foi cerceada pela Lei Maria da Penha quando, após um relato em sede policial de uma eventual agressão, ela chega no contraditório frente ao juiz e fala que não foi aquilo que aconteceu, não foi bem aquilo, e ela quer, por esponte própria, e você vê muitas vezes a sinceridade da mulher, que não quer continuar com aquela ação penal. A ação penal, infelizmente, na lesão corporal leve, ela se tornou incondicionada na Lei Maria da Penha, né? Com a Lei Maria da Penha. Agora, esse condicionamento não foi um cerceamento à liberdade da própria mulher? Ou seja, a Lei Maria da Penha não acabou tirando o direito da própria mulher? Então, doutor Luciano, ocorre que a Lei Maria da Penha ela é fruto aí de uma luta histórica das mulheres, né? E ela é considerada uma das 3 melhores leis de violência doméstica e familiar do mundo. Então, ela vem desse contexto em que as mulheres eram tidas por descrédito, né? Chegavam lá no Poder Judiciário e não ia para frente, tinha que entregar, a própria mulher entregava a intimação, a citação para o marido e acabava pagando uma cesta básica e o processo não virava em nada, né? Então, por isso que a Lei Maria da Penha contém essa ordem, né, de ser um processo, uma ação penal pública incondicionada, dando a titularidade ao Ministério Público. Realmente, se nós formos pensar, é como se a mulher fosse incapaz, né? A mulher não teria esse poder de dizer o que ela deseja. Mas, né, considerando ali a realidade histórica, que muitas vezes as mulheres, e a realidade, né, fática, em que a maioria das vezes as mulheres elas são pressionadas para retirar, né, a retirar a queixa, como elas falam, né, eu acredito que ainda se faz necessário a manutenção dessa medida, né. Aqui em Catanduva eu atuei recentemente, tive que atuar defendendo o homem. Foi tão triste para mim, porque eu falei, ai não, gente, quero defender o homem, bateu na namorada, né? Mas eu tive que defender. E quando ele me procurou, ele falou, não, a gente já reatou, tá tudo bem. Ela queria, né, retirar a queixa, foi só uma briga, eles estavam vendo um filme, até esqueci o nome do filme agora, que eu acho que falava sobre relacionamento, e eles se desentenderam, e começou uma discussão, sempre é assim, né? Quase sempre é assim. Começa uma discussão mais acalorada, e aí acaba desembarcando ali nas vias de fato, ou até numa violência mais grave, né? Mas nós temos que considerar que, como eu já disse, os sexos são diferentes, sim, né? Ninguém... o que as pessoas às vezes querem falar aí com essa ideia de ideologia de gênero é que homem e mulher são iguais e que as mulheres acreditam que são 100% iguais aos homens. Não, ninguém está falando isso, né? Nós temos peculiaridades, nós temos diferenças. O problema é que na nossa sociedade a gente transforma essas diferenças em desigualdades, né? Desigualdade política, social, salarial, enfim. Então as mulheres, via de regra, têm menos força física que os homens, né? Então, por isso que a lei tenta as proteger, né? Até essa garantia dada na nossa Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 6º, que é onde está baseada a Lei Maria da Penha. Então, nesse sentido, a lei quer proteger essa mulher. Então, mesmo nesse caso que eu falei que eu tive que defender o namorado, né? Ele falou, ela que me provocou, ela que começou, ela também me bateu. E aí a mãe dela pegou uma pá e deu na minha cabeça, eu tive que tomar um monte de ponto, né?
Então, eu falei, olha, vamos tentar, né? Mas não teve jeito, porque realmente ocorreu a violência, né? E ela... Só que depois a violência aconteceu de novo. Eles voltaram e, de novo, ele bateu nela, né? E aí não acontece. Então, assim, infelizmente, entre os operadores do direito que atuam no direito criminal, nós vemos que existe um certo descrédito quanto à própria mulher que vai denunciar, né? Vocês sabem, meu marido é oficial de justiça e ele mesmo, né? Claro que ele olha com mais cuidado porque ele é casado comigo, ele me vê falando, né, tal. Senão ele que vai apanhar aqui em casa, né? Gente, só um detalhe, ele é faixa preta de jiu-jitsu, tá? Então, vocês imaginem. Ele tem 1,85 m, eu tenho 1,53 m. Então, por mais brava que eu seja, eu posso malhar o quanto for, que eu nunca vou conseguir bater nele, né? Porque nem se eu tiver uma faca, uma arma de fogo, eu consigo fazer alguma coisa. Então, assim, mas ele olha com esse cuidado, né? Mas mesmo assim, ele vem e fala assim, a mulher, ela só quis dar uma pressão no homem, né? Ela registrou o boletim de ocorrência para assustar e para poder usar num divórcio. Infelizmente, sim, muitas mulheres fazem isso, de fato, né? E alguns colegas advogados até falam para a mulher, registra o BO de violência contra a mulher. Mas eu vejo que na realidade, a realidade é muito maior do que isso, e a realidade, né, é que as mulheres apanham, sim, e as mulheres, às vezes, pelo menos aqui em Catanduva, né, eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Comissão da Mulher Advogada, mas o que a gente vê, infelizmente, é que muitas mulheres apanham, sim, muitas mulheres são mortas, se não apanham, passam por violência psicológica, a violência patrimonial também, como a mulher conseguiu ali galgar um espaço na sociedade, né, no mercado de trabalho, a mulher consegue ter uma remuneração hoje em dia, e muitos homens praticam violência patrimonial contra essas mulheres, violência sexual, né, fazendo ali impondo práticas que as mulheres não desejam, né? Enfim, todas as formas de violência. Às vezes, né, nós sabemos que a violência doméstica e familiar também pode ser praticada não diretamente contra ela, mas contra um filho, ou contra um animal de estimação, ou contra, sei lá, pega o aparelho celular dela, deleta tudo, ou quebra o aparelho, né? Então, assim, em muitos casos não é diretamente contra o corpo da mulher, mas às vezes é contra o psicológico, às vezes é contra o patrimônio, contra umas das suas coisas, né, das coisas do patrimônio que ela tem. Como a colega aqui, a Ana Maria Macri Moraes, ela disse que realmente infelizmente, acontecem casos horríveis contra as mulheres, sobremaneira contra as mulheres negras, elas são realmente as que mais sofrem, né? E elas ficam inassistidas. Qual que é a diferença, gente? A mulher que tem condição, ela vai fazer um acompanhamento no psicólogo, ela vai conseguir contratar um advogado para fazer o divórcio, e muitas vezes ela não recorre à polícia, porque ela já sabe que vai passar ali por uma revitimização, que ela vai ter que... É humilhante, né? A mulher chegar numa delegacia e falar, olha, eu apanhei. Ou chegar no hospital e falar a verdade para o médico, meu marido me bateu. Não é tão simples assim. E eu pode ter certeza, eu atuo nessa área há mais de 20 anos e eu sou mulher e eu ouço muita coisa, porque eu rodo o Brasil inteiro dando palestra, ouvindo as mulheres. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Depois eu não deixo vocês falarem, então eu já vou estar falando. Mas eu ouço as mulheres, né? E elas relatam, né, muitas coisas que você fala, e você não foi fazer um BO, você não denunciou, você continuou com ele. Para a mulher chegar no ponto de estar lá, né, perante o juiz, é que ela já passou por muita coisa. Muita. Ali foi a gota d'água, aquela espiral da violência que a gente sabe como que funciona, né? E só vai aumentando a violência até chegar ali numa explosão. E depois a mulher, ela tenta voltar
vem a fase da lua de mel e depois volta de novo a violência. Esse caso que eu defendi, o namorado, ele tentou também. E, gente, não é que o homem é mau, tá? Eu tô aqui com 3 homens, né? Não é que vocês são maus, né? Os homens, não. Gente, a gente gosta de homem, a gente ama os homens, a gente precisa dos homens, né? Eu tenho marido, eu tenho filho homem, eu tenho pai homem, de chocadeira, né? Nós amamos os homens e nós precisamos dos homens, nem que for para trocar um pneu do carro, mas a gente precisa, ó, brincando. Mas assim, os homens, vocês crescem dentro dessa sociedade, né? Então é necessário que o homem olhe para dentro de si e veja onde está a questão, né? E nós mulheres também temos comportamentos machistas inúmeras vezes, né? Desculpa, Robson, pode falar. É apaixonante escutar. Você falou que as mulheres, elas são iguais. Elas não são iguais, elas são superiores, na minha opinião. Porque é natural que uma mulher ela consegue fazer várias coisas e o homem não consegue. O homem não consegue. Então, ela é superior. Ela pode ter uma capacidade física não inferior, mas reduzida, porque o homem sim é mais forte, ainda que ele seja da mesma estatura, ele ainda sim é mais forte. Mas a pergunta que eu quero fazer para a doutora é a seguinte: toda violência, para a doutora não, para a doutora Luísa, para o Paulo e para o Luciano Macri. E depois eu queria que a doutora trouxesse um caso concreto, já trouxe, né? Mas sobre um caso concreto para a gente dialogar sobre ele. Mas eu queria te perguntar, toda violência contra a mulher é violência doméstica? Não. O que eu tenho pensado muito hoje em dia é na violência até política, né? Como as mulheres estão sendo vítimas em todas as esferas. Vejam o que aconteceu com a ministra Rosa Weber. Gente, aquilo é desconcertante, não dá nem para acreditar, me entristece de um tanto, acreditar que um homem público, né, fale isso sobre uma ministra. A gente pode discordar de todas as formas, né, do STF, discordar da política, do posicionamento, da decisão judicial, é nosso direito como cidadão, qualquer pessoa pode discordar. Mas ele levou realmente essa crítica ao condão ali do machismo, chamando uma ministra do STF, da mais alta corte do nosso país, chamando de prostituta. Eu não sei nem, não quero nem reproduzir o que ele falou. Foi a Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia, desculpa. Não, Carmen... Luísa, lembrando aquele caso da Assembleia de São Paulo também, né? Sim, de São Paulo. Ele foi afastado, né? O deputado, era o Arthur Duval, não é? Não, esse foi o que foi lá para... O Arthur Duval que foi para esse aí também, né? Esse aí também, né? Esse foi lá para a Ucrânia, né? Para a Ucrânia. E o homem ele consegue pegar um avião e ir até outro lugar e falar que as mulheres eram fáceis e que elas estavam numa situação... Veja, a situação de fragilidade de uma mulher que deveria ser um motivo para você estender a mão, é um motivo para o cara ir lá e falar que elas são fáceis de pegar porque elas estão... né? Então, isso revela o machismo. Isso que o Dr. Paulo está falando na Assembleia Legislativa de São Paulo foi da Isa Pena, né? Isa Pena, isso. Isa Pena, que o deputado apalpou, gente, na Assembleia Legislativa, todo mundo olhando, o negócio televisionado. E o homem tem a capacidade de apalpar uma deputada, um colega de trabalho. Vocês conseguem imaginar o que acontece com as outras mulheres? Nossa. No lugar de trabalho? O que acontece com as mulheres em casa, no transporte público, né? Numa balada. Então, é isso o que a gente tem que pensar, né? Luísa, então, a violência contra a mulher... Pode falar. Desculpa. Não, só para você finalizar aquele caso lá que você contou, anterior, relacionado a defender o homem, né?
e ele se manifestou dizendo que eles já tinham reatado, né? Já tinham voltado. Como é que o judiciário aí em Catanduva vem entendendo nessas situações? Então, gente, aqui a estrutura é bem perversa, né? O doutor Alceu, que era o juiz aqui da segunda vara criminal, ele está agora em Rio Preto, à frente da vara de violência doméstica e familiar contra as mulheres, não é isso? O doutor Alceu está aí? E a doutora Heloísa, que é a promotora, né? Isso. Ela também era... Eles são importados de Catanduva, viu? Aí para Rio Preto. O doutor Alceu, não sei se vocês sabem, mas ele é doutor em Direito Penal pela USP, pelo Largo São Francisco. Um homem que estuda muito, né? E ele foi orientando do Sérgio Salomão Checaira, que tem um livro dele aqui na biblioteca, né? Tem que organizar a biblioteca aqui. Mas o doutor Sérgio Salomão Checaira é um homem ali voltado ao direito penal mínimo. Gente, entenda uma coisa. As mulheres, elas não querem ver o homem preso para sempre, né? E a gente não acredita que a Lei Maria da Penha vai resolver toda a situação. Mas, infelizmente, é o que tem para hoje, né? Infelizmente, o direito penal é o que tem para hoje. Eu me filio ao direito penal mínimo. Eu acho que o direito penal não serve para nada, né? Infelizmente, ele já se provou que ele não resolve. Veja a guerra às drogas, né? Para mim é algo que está provado ali que não funciona. Só serve enxugar gelo, e você vai, e não vai a lugar nenhum, né? Depois, quem tiver oportunidade se vocês conseguirem fazer uma live com o Luiz Carlos Valois, ou trazê-lo para Rio Preto, ou ler o livro dele, né? Ele explica bastante isso. E, gente, eu não uso drogas, tá? Não quero, não é para ninguém usar drogas, né? Não é isso. Esse é o discurso perverso na sociedade, né? Quando você defende alguma coisa, fala, então ela é drogada, ela é maconheira. Gente, não, pelo amor de Deus, né? Ou se não falar, ela é feminista, ela quer destruir a família. Não, eu amo, né, minha família, moro com o homem, tenho uma família né, quadradinha, enfim. É isso que as pessoas precisam entender na sociedade. Mas o direito penal, de fato, ele não resolve. A Lei Maria da Penha, o que ela traz além disso? Ela traz o tratamento, entre muitas aspas, né, para os homens, para o homem agressor, para que esse homem consiga se restabelecer e pensar o que ele pode melhorar, por que ele fez isso, né? Porque não vai adiantar aplicar a lei para esse cara, porque depois ele vai sair, ele vai continuar no outro relacionamento, ele vai praticar as mesmas violências reiteradas, só que contra a mulher. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Em São Paulo, até, Robson, talvez convidar ali, tem o Sérgio Barbosa, ele tem um grupo, ele trabalha com um grupo de masculinidades, tá? Há mais de 20 anos que ele trabalha em São Paulo também, cuidando desses homens. Acho que ele é da área de psicologia. Falando com esses homens agressores. Então, eu acho que essa é a chave, né? Não o direito penal. Para mim, qual que é a chave? É a educação em gênero, a educação em direitos humanos e a igualdade entre as pessoas, né? Dentro da lei, dentro da nossa sociedade, e também olhar com cuidado para esse homem agressor. Porque proteger a mulher a gente tem. Ô, Luísa, você tocou num ponto aí, na minha opinião. Esse psicólogo em São Paulo, ele atende a uma das varas especializadas e o juiz dessa vara, ou a juíza, não sei dizer, ele ou ela definem, quando há condenação, eles definem pelo menos 40 sessões. 40 sessões, no mínimo 40 sessões para o condenado, né? E tem uma explicação para isso, porque eles falam assim, em 20 sessões, você não consegue convencer aquele homem de que ele não pode agredir a mulher, né? Só que em 40 sessões é possível. Em 40 sessões é possível. Porque chega em um momento, dentre as 20 e 40 sessões, dá o clique, né? Dá o clique no cara. Lógico, com muita conversa e, lógico, com muita técnica, né? Com muita técnica.
Então, é um projeto bastante interessante que até o... Bom, não é esse, mas o André Monteleone está colocando aí, ó, projeto da doutora Patrícia, né? Juíza de Direito. Isso, a doutora Patrícia, que é nossa parceira aqui, né, Legal. ela sempre participa conosco aqui, participou do nosso fórum de eleição, ela está sempre junto, né, e a gente vai, porque Tabapuã pertence à subseção de Catanduva, né, então Distrital, a né? comissão da advogada daqui atua lá também. E a doutora Patrícia, ela tem esse projeto, o projeto Flor de Lis, e ela tem alcançado ali ótimos índices, né, de que os homens não reincidam na prática da violência doméstica e familiar. Então, ela tem essa atuação com os homens também. E por ser uma cidade pequena, ela conseguiu envolver toda a sociedade, igreja, prefeitura, OAB, as escolas, ela vai nas escolas, né, falar com os alunos, enfim, a promotora, a Bruna, ela também está junto, né, com o judiciário. Então, assim, eu acredito que é possível mudar, não passando pela esfera do direito penal, né, mas o direito penal ainda é necessário, porque esse homem que está batendo na mulher, se você não prender, ele vai matar essa mulher, a gente sabe como funciona. Mas o resultado vem melhor quando ele vem. Ah lá, a Marina Landel, que é minha aluna, minha orientanda, está se formando agora em Direito, ela trabalha diretamente com a doutora Patrícia lá em Itabapuã, né? E ela também. A gente já debateu bastante, né? A doutora Marina, ela fez o TCC agora sobre violência obstétrica, um TCC maravilhoso. Gente, eu sou professora muito babona, muito babona. Eu vi aqui o Rafael Platti, que agora também está virando professor. Nossa, olha, eu sou muito, tenho muito orgulho dos meus alunos, viu? Então, assim, gente, eu acredito que realmente é possível, a gente consegue luz no fim do túnel, mas não passa só pelo direito penal. As mulheres sofrem violência de todas as formas, em todas as esferas, né? Na esfera política, na esfera pública, você pode ser estuprada na rua, né? As mulheres são muito mais vítimas de estupro do que homem, por exemplo, né? A gente não ouve tantos casos de estupro de uma pessoa do sexo masculino, então as mulheres sofrem muito mais na sociedade, né? Mas, vejam só, eu entendo que seja necessária uma política mais ampla para resolver o problema, né? Aqui em Catanduva, o Dr. Paulo Nunes perguntou, eu vejo que o nosso atendimento da violência contra a mulher é muito, muito fraco ainda. A delegacia da mulher, gente, era um lugar para a mulher ser acolhida. A mulher é quase execrada, ela é quase expulsa da DDM, né? A DDM de Rio Preto é um pouco melhor. Mas aqui ela tem que fazer o boletim de ocorrência no plantão policial ou além do plantão, na delegacia ali, que seria da região que ela mora. Doutor Ronaldo, prazer revê-lo. Aí depois desse BO feito na delegacia, é que daí vão encaminhar para a DDM, para daí a mulher ser ouvida de novo e depois ela representar, né? Eu acho isso péssimo, mas de fato, como o doutor Luciano falou, talvez a gente devesse dar mais autonomia para essa mulher, para que ela possa, de fato, decidir se ela quer continuar com o processo ou não. Nesse sentido, doutor Luciano, talvez fosse interessante ser ouvido ali uma equipe multidisciplinar, de assistente social, de psicólogo, para determinar se é realmente a vontade dela, se ela está agindo com liberdade ou se ela está sendo coagida de alguma forma, né? Muito obrigada aos meus alunos aí que estão presentes, doutora Mariana Gomes, Vanessa, Roque, prazer ver meus alunos aqui. Doutor Ronaldo Merig, abraço, meu amigo. Tudo em ordem aí? Falei com o doutor Ronaldo esses dias, acho que ontem eu falei na aula, doutor Ronaldo. Eu me importo muito no coração meus colegas, viu? Um prazer em reencontrá-lo, doutor Ronaldo, juiz aí em Rio Preto. E vocês estão muito bem de juiz, viu, gente? Vocês estão roubando tudo juiz bom aí para Rio Preto. Doutora muito querida, então, mas a gente está indo bem. Além de agradecer a presença do Dr. Ronaldo, que foi meu professor também, uma pessoa excepcional, adoro ele, tenho um carinho muito grande por ele.
O nosso presidente, o Dr. Henri Atic, também entrou aqui, está aí na nossa live. Agradeço a presença, viu, presidente? É uma honra tê-lo aqui, assim como é uma honra também ter o Dr. Ronaldo, nosso juiz aí da Vara da Família. Doutor Ronaldo, uma pessoa muito justa, né? Uma pessoa muito admirável. E, gente, o que é o ideal, né? Como o doutor Paulo Nunes falou, que tenham as varas especializadas, porque o problema da mulher não vai ser só o problema de violência contra a mulher, vai ter o problema de direito de família, que o doutor Ronaldo lida todos os dias, né, envolvendo os filhos. Doutor Paulo Nunes, eu estava presente no dia da implantação da primeira vara de violência doméstica familiar do Brasil. Eu estava presente lá em São Paulo, porque eu morava lá e a gente participou junto com as organizações. Eu representava a USP, né? A minha orientadora era daquele meio das feministas históricas de São Paulo, então eu tive o prazer de conviver com essas feministas que muito me ensinaram, a Maria Amélia Teles, a Cláudia Patrícia Luna, a Eva Blay. A Eva Blay, gente, ela foi senadora, ela é suplente do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí ele foi assumir ali o Ministério da Economia e a Eva Blay foi ser senadora. Ela conta que não tinha nem banheiro no Senado para as mulheres, né? Então, essa mudança na sociedade ela é recente, é coisa de 30 anos que as mulheres têm passado por isso. Então, eu vi que realmente é uma construção social essa luta dos direitos das mulheres. Por isso que a gente não pode tornar um mimimi, falar, não, a mulher foi lá e só quis botar um susto no homem. Não, é uma situação muito séria e a gente tem que garantir que as mulheres que realmente precisam consigam ter seus direitos acolhidos. Então, como eu participei dessa implementação da Lei Maria da Penha, quando a gente conseguiu uma vara especializada, foi um dia de festa, foi lá no Fórum da Barra Funda, né? Esqueci o nome da juíza, uma juíza assim que assumiu o cabelão, assim. Então, esse sonho que a gente tem de um dia ver acolhido, realizar nosso desejo de ter um atendimento próprio, multidisciplinar, que se julgue as demandas de direito de família, né, de direito patrimonial, é isso que a Lei Maria da Penha prevê. Não tem como desvincular, né? Eu acho muito complicado desvincular tudo isso. E agora, pelo menos para nós advogados, para quem atua no convênio, né, da Defensoria, agora a Defensoria está nomeando também, já é algo positivo para as mulheres mais pobres, né, que têm menos condições. Essas mulheres, elas conseguem ter nomeação de um advogado da Defensoria, que depois ele fica vinculado aí a essa nomeação por um ano ou 2 anos, não lembro, para que depois ele ingresse com ação, uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, que tiver que ingressar, né? Então, já aos poucos, né, nós vamos conseguindo avanços. Vocês vejam, a doutora Patrícia Vanzolini, agora presidente da OAB de São Paulo. Eu, como coordenadora da Comissão da Mulher Advogada aqui de Catanduva, participei do evento com ela em São Paulo. Então, ela mesma fala, não basta ser uma mulher na frente de algo, tem que ser uma mulher feminista, uma mulher que lute pelos direitos das mulheres. E é isso que a gente está tendo. Então, eu acredito, assim, que as coisas vão melhorar. Apesar de tudo, eu sou otimista. E uma hora o direito penal não vai ser mais necessário, viu? Doutora, eu queria agradecer a presença da doutora, nós estamos chegando no final, e aproveitando que a doutora falou da doutora Patrícia, nossa presidente, eu quero convidar todos para o primeiro Fórum de Ciências Criminais, que vai ocorrer 4 e 5 de novembro, das 8 ao meio-dia. Agradecer a sua presença, foi fantástico falar com você. Cada dia que passa eu me apaixono ainda mais com vocês. Eu tenho um carinho assim enorme. Eu lembro de muito que a gente conversou. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, uma honra revê-lo. E estou muito orgulhosa de onde você chegou e ainda você vai mais além, Robson. Você vai lembrar de mim quando eu tiver veinha? Sempre. Você vai, olha, minha professorinha. Eu nunca me esqueço de quem andou do meu lado. Macri. É um cavaleiro. Grande, doutor. Doutora, minha eterna admiração pela senhora. Eu
não a conhecia, passei a conhecer pelo Prosa e já sou seu fã. Então, eu atuo quase diariamente com o doutor Alceu e a doutora Heloísa e vou recomendá-la e quero também tirar dúvidas com a senhora, porque muitas vezes me paira dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, exatamente por esse resquício machista que fomos criados, esse caldo cultural que o jovem é criado. E isso tem que ser inserido no seio familiar desde pequeno, na criança. Eu tenho uma filha de 6 anos e não quero que ela viva nesse mundo machista. Então, estou contribuindo para isso também. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, Luciano. É nosso papel como pais, né? Todos nós aqui temos filhos. E quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida de um menino, eu falei, não vou poder criar uma mulher feminista, né? Mas é muito melhor, porque eu estou criando um homem que tenta respeitar as mulheres, né? E mais do que a gente fala, a gente tem que mostrar os nossos atos, né? Nós, mulheres, temos que impor nossos limites já pro filho criança, né? Falar que não é não, que ele tem que respeitar a vontade do outro, né? Então, é uma bênção a gente ser pai e poder passar. A gente vê como se forma o ser humano, né? Além de professor, a gente poder ser pai, a gente aprende muito. É uma honra. Obrigada, viu, doutor Luciano, pelo convite. Prazer conhecê-lo. Eu que agradeço. Luísa, sempre um prazer conversar contigo. Sinto muitas saudades aí dos nossos papos lá na sala dos professores, né? E a live foi muito legal. Pode ter certeza, o pessoal aproveitou bastante, muitos elogios aí de todos os recadinhos. Você tem muitos fãs aí em Catanduva, aqui em Rio Preto também, não tenha dúvida. Depois só passa quem está de juiz e promotor em Catanduva para a gente já ir vendo aí como é que a gente vai fazer para trazê-los para Rio Preto para a gente, tá bom? Doutor Sandro também é muito bacana. E o eu acho que ele era daí, sim. E o doutor Paulo como promotor. O doutor André Monteleone também conhece bastante, um prazer. Doutor André Monteleone, que nosso foi coordenador de direito aqui